Imagine-se em um hotel com uma história repleta de tragédias e mistérios. Um lugar que já foi palco de crimes hediondos e onde o macabro parece se misturar com o cotidiano. Neste ambiente perturbador, um caso chamou a atenção do mundo e até hoje desperta dúvidas e teorias assustadoras. O que realmente aconteceu com Elisa Lam? Por que sua morte gerou tanto mistério e especulação? Fique conosco até o final, porque revelaremos segredos surpreendentes sobre este caso que ainda intriga especialistas e curiosos ao redor do mundo. Elisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos, que decidiu viajar sozinha para Los Angeles no início de 2013. A jovem, que mantinha contato diário com seus pais, desapareceu sem deixar vestígios durante sua estadia no Hotel Cecil. Quando Elisa não fez mais nenhuma ligação, os pais entraram em contato com as autoridades locais. A partir daí, começou uma busca intensa pela jovem. Mas o que seria encontrado dias depois deixaria uma marca sombria e duradoura na história do hotel. Após dias sem notícias, os hóspedes começaram a reclamar de algo peculiar. A água que saía das torneiras tinha um gosto estranho, uma coloração anormal e uma pressão fraca. Os funcionários, então, subiram ao topo do hotel para verificar as caixas d'água. Ao abrir uma das tampas, encontraram o corpo de Elisa Lam, já em estado de decomposição. A cena horrorizou a todos e levantou perguntas que até hoje permanecem sem respostas claras. Como ela foi parar ali? Como conseguiu acessar um local teoricamente restrito e perigoso? Será que realmente se tratou de um afogamento acidental, como apontaram as investigações oficiais? A morte de Elisa foi rapidamente declarada como um caso de afogamento acidental, sem sinais de agressão física, álcool ou drogas em seu corpo. Entretanto, essa conclusão não satisfez muitas pessoas, incluindo investigadores independentes, especialistas em saúde mental e aqueles que acompanharam o caso de perto, levantando questionamentos sobre os detalhes que não foram esclarecidos e deixando margem para diversas teorias, especialmente ao analisar os detalhes intrigantes e perturbadores que cercam o caso. Um dos elementos mais chocantes foi a gravação das câmeras de segurança do hotel, que captaram os últimos momentos de Elisa no elevador. No vídeo, ela parecia agitada, falando com alguém que não aparecia nas imagens, realizando gestos estranhos e claramente assustada. As portas do elevador, que deveriam ter se fechado, permaneciam abertas de forma incomum, como se algo ou alguém estivesse interferindo. Este comportamento bizarro deixou muitos acreditando que havia mais naquela história do que o relatado. Diversas teorias surgiram, desde a possibilidade de um episódio psicótico causado por seu transtorno bipolar, até a ideia de que Elisa estava sendo perseguida ou mesmo possuída. Teorias sobrenaturais, conspirações e suposições de assassinato permeiam a narrativa. O histórico sombrio do Hotel Cecil só serviu para reforçar a atmosfera de mistério. Afinal, este era o mesmo lugar que já abrigou assassinos em série como Richard Ramirez e foi palco de inúmeros suicídios e crimes. Seria apenas coincidência ou o hotel carregaria uma maldição, um tipo de atração para tragédias? Enquanto assistimos a esses eventos se desenrolarem, é impossível não questionar o que realmente se passou. Por que as gravações parecem incompletas ou editadas? Será que as autoridades esconderam algo? E o mais importante, Elisa Lam estava realmente sozinha em seus últimos momentos ou havia mais alguém por trás do ocorrido? O mistério permanece e as perguntas se acumulam. A investigação oficial sobre o caso de Elisa Lam trouxe à tona muitos detalhes que, em vez de esclarecerem, geraram ainda mais perguntas e teorias. A autópsia revelou que não havia sinais de agressão, drogas ou álcool em seu sistema, levando as autoridades a concluírem que se tratava de um afogamento acidental. Mas, para muitos, essa explicação soava simplista e deixava de lado os inúmeros fatores que apontavam para algo muito mais complexo. O principal deles, a dificuldade de acesso ao local onde seu corpo foi encontrado. As caixas d'água ficavam no topo do edifício, em um local teoricamente restrito,
e com acesso controlado por alarmes que, estranhamente, não foram disparados. Como uma jovem sozinha conseguiu chegar lá? Além disso, havia o peso das tampas que cobriam as caixas d'água. Elas eram grandes e pesadas, exigindo força considerável para serem removidas. Muitos se perguntaram: seria possível que Elisa, sozinha e sem qualquer auxílio, tivesse conseguido levantar a tampa, entrar e fechar novamente? Este detalhe alimentou teorias de que outra pessoa poderia estar envolvida, ou que houve falhas no relato oficial dos fatos. A ideia de que ela estava sendo perseguida, ou de que algo sombrio a levou até ali, se tornou uma crença popular entre aqueles que investigavam o caso por conta própria. Outro ponto central dessa discussão é o vídeo de segurança do elevador. As imagens mostram Elisa agindo de forma errática, gesticulando e parecendo falar com alguém que não aparece nas câmeras. Seu comportamento é atribuído por alguns ao seu transtorno bipolar, sugerindo um episódio de crise psicótica. Contudo, amigos e familiares garantem que, durante sua estadia em Los Angeles, ela estava bem e tomando a medicação corretamente. Além disso, muitos questionaram a qualidade e a integridade do vídeo. Havia trechos que pareciam editados ou removidos, e isso levou à suspeita de que informações importantes estavam sendo ocultadas. Teorias sobrenaturais começaram a ganhar força, especialmente devido ao histórico do Hotel Cecil, conhecido por abrigar casos macabros e crimes horríveis. Algumas pessoas acreditam que Elisa foi vítima de alguma força paranormal ou de um ritual sombrio. Os corredores do hotel, impregnados de histórias trágicas, se tornaram um cenário perfeito para teorias que envolvem fantasmas, possessões e atividades paranormais. Em fóruns e redes sociais, essas hipóteses foram discutidas e detalhadas, criando um verdadeiro fenômeno cultural em torno do caso. Para outros, a explicação pode ser mais terrena, mas não menos perturbadora. Há quem defenda que Elisa foi vítima de um crime, possivelmente envolvendo funcionários do hotel, ou alguém que conhecia bem o local. A alegação de que as gravações foram manipuladas para esconder algo criminoso é uma hipótese sustentada por teorias conspiratórias que, embora não provadas, permanecem atraentes devido à falta de respostas conclusivas. Mesmo após anos de investigações, a ausência de provas definitivas alimenta ainda mais a imaginação coletiva. O impacto desse caso foi tamanho que o Hotel Cecil passou por uma tentativa de rebranding, buscando se livrar da reputação de hotel amaldiçoado. No entanto, a história de Elisa Lam continua a assombrar o lugar e os visitantes. Documentários, filmes e séries retrataram o caso, trazendo novas interpretações e mantendo vivo o mistério que ronda sua morte. Para a família de Elisa, o que deveria ser um momento de luto se transformou em uma exposição constante, com cada detalhe sendo dissecado publicamente. Ao refletirmos sobre o caso, não podemos ignorar o papel que a mídia e a cultura pop desempenharam em torná-lo um fenômeno global. A divulgação incessante do vídeo do elevador, o foco nas teorias mais extravagantes e o fascínio pela atmosfera macabra do Hotel Cecil criaram um espetáculo midiático que, em muitos momentos, afastou-se do objetivo de buscar a verdade. Seria possível que o interesse por mistérios e tragédias obscurecesse a compaixão pela vítima e por sua família? Para muitos, a história de Elisa é um lembrete de como a fragilidade humana pode ser amplificada por circunstâncias específicas e por ambientes repletos de história e escuridão, como o Hotel Cecil. O histórico sombrio do hotel, aliás, continua a ser um dos principais fatores que fazem o caso de Elisa Lam permanecer vivo na memória coletiva. Localizado no centro de Los Angeles, o Hotel Cecil já foi lar temporário de serial killers, como Richard Ramirez, e palco de inúmeros suicídios e crimes violentos. Com o tempo, o lugar passou a carregar a fama de ser amaldiçoado, ou no mínimo, de atrair energias negativas. A morte de Elisa Lam não foi o primeiro mistério associado ao hotel, mas foi, sem dúvida, o que mais capturou a atenção mundial, talvez por ter ocorrido na era das redes sociais e da disseminação rápida de informações e teorias. Em fóruns online,
surgiram investigações amadoras que buscaram analisar cada detalhe do caso, desde as imagens de Elisa no elevador até as especificações das caixas d'água. Muitas dessas discussões levaram a teorias que vão desde seitas secretas até explicações sobrenaturais. Mas no centro de tudo, permanece uma jovem mulher com um histórico de luta contra transtornos mentais, que de alguma forma encontrou um fim trágico e incompreensível. Os registros médicos de Elisa indicam que ela sofria de transtorno bipolar e, para muitos especialistas, isso pode ter desempenhado um papel crucial em seus últimos momentos. Episódios de crise psicótica, quando não tratados adequadamente, podem levar a comportamentos erráticos e até mesmo perigosos. No entanto, a família de Elisa sempre insistiu que ela estava medicada e que durante a viagem não apresentou sinais de desequilíbrio. Esse contraste entre a imagem de uma jovem controlada e a maneira como foi encontrada gera ainda mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Outros pontos de questionamento incluem as falhas nas medidas de segurança do hotel. A entrada para o terraço era teoricamente restrita e protegida, mas isso não impediu que Elisa tivesse acesso ao local. Isso levanta questões sobre a responsabilidade do Hotel Cecil em proteger seus hóspedes, especialmente em um lugar com um histórico tão sombrio. Muitos acreditam que, se houvesse mais vigilância ou barreiras efetivas, talvez a morte de Elisa pudesse ter sido evitada. A mídia também desempenhou um papel significativo na disseminação do caso. Enquanto alguns veículos buscaram tratar o tema com seriedade, outros exploraram os elementos mais sensacionalistas, reforçando teorias sobrenaturais e conspirações. Isso contribuiu para transformar a morte de Elisa em um fenômeno de cultura pop, com debates, documentários e até teorias absurdas que beiram o fantástico. O impacto disso sobre a memória da jovem e o luto de sua família é algo que frequentemente passa despercebido, mas merece reflexão. Até que ponto o desejo por mistério obscurece a busca pela verdade e pela justiça? Mas além das teorias e das dúvidas, o que resta são as perguntas ainda não respondidas. Como Elisa conseguiu acessar o tanque de água? Por que as portas do elevador se comportaram de maneira anormal enquanto ela estava lá? Seria possível que o vídeo tenha sido alterado para esconder algo? Ou tudo isso é fruto de coincidências trágicas que nunca serão completamente explicadas? Cada nova teoria parece trazer mais mistério, mas também nos lembra de que, no centro de tudo, há uma vida interrompida de maneira brutal e sem sentido. O caso de Elisa Lam nos obriga a refletir sobre questões que vão além do mistério e do medo. Ele revela as falhas de sistemas que deveriam proteger pessoas em momentos de vulnerabilidade. Ele nos mostra como histórias reais podem ser transformadas em entretenimento, enquanto famílias sofrem sem respostas. E ele nos lembra que, por mais que o tempo passe, certas tragédias continuam a ressoar, deixando perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Ao final deste vídeo, deixamos uma questão para você refletir. Será que o caso de Elisa Lam algum dia terá uma solução definitiva? Ou será que ele se tornou um daqueles mistérios que a humanidade jamais conseguirá resolver completamente? Se você assistiu até aqui, queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história tão intrigante. E não se esqueça de se inscrever no canal Viajantes da Evolução para mais conteúdos que exploram mistérios e casos que desafiam o entendimento. Até o próximo vídeo.